Bom dia a todos. Em nome da OAB de São Paulo, na figura do nosso diretor, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, passo a abertura dos trabalhos na data de hoje. A palestra será ministrada pelo professor Daniel Francisco Nagal Menezes, sobre os impactos do PL da terceirização. O professor Daniel Francisco Nagal Menezes é advogado, graduado em Direito e especialista em Direito Constitucional e Direito Processual Civil pela PUC de Campinas, mestre e doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Didática e Prática Pedagógica no Ensino Superior pelo Centro Universitário Padre Anchieta, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu dividi a exposição aqui em duas grandes partes. Aí, né? Primeiro, a gente tentar falar um pouquinho aí da comparação entre a proposta legislativa, né, e a situação atual. Depois, aí, partirmos aí para um segundo momento, aí, que são os impactos disso daí, ou seja, tanto para a empresa, na visão do empresário, como também o impacto disso na própria economia aqui do Brasil, aí, que vocês estão acompanhando que já não vai bem, né? Ou seja, o que vai acontecer? Vai melhorar ou vai piorar? Tá? Então, começando aí a exposição, tá? Isso aqui decorre, tá? Embora sempre o ordenamento jurídico tem um tratamento em cima da terceirização, tá? Há uma proposta de 2004 do deputado federal Sandro Mabel, tá? O Mabel mesmo do Mabel, o pessoal mais antigo lembra da rosquinha Mabel, né? Tá? Era o dono, agora vendeu, mas era o dono da rosquinha Mabel, que agora está lá em Goiás. Tá? E isso, tá, essa proposta do deputado, ela vinha tramitando ali, passo de tartaruga no Congresso, e agora, com a nova conjuntura política aí das forças no Congresso, até mesmo para fazer frente ao governo, que é do Partido dos Trabalhadores, tá, ela voltou com toda a força, tá, e foi colocada em votação, e acabou que gerou todo um debate em cima, tá, dessa proposta. Em abril foi feito um acordo de líderes na Câmara, tá, que sentiu a pressão, principalmente das ruas ali, e acabou segurando um pouquinho a votação disso. Tá? E o argumento jurídico aí no processo legislativo, tá, é a discussão, tá, de um projeto substitutivo geral, tá, ou seja, um novo projeto que praticamente é cópia do projeto original do deputado Oliveira Maia. Então, existem dois projetos, mas um é praticamente cópia do outro, ele só ameniza um ponto ou outro. Tá? Mas o projeto principal é esse do deputado, né? Que, no fundo, ele vai partir da situação aqui que eu já coloquei, que a terceirização é algo existente no Brasil, não podemos negar, e ele propõe, obviamente, uma regulação jurídica, tá, dessa terceirização. E o que contém essa proposta dele? Tá? Ele parte de um ponto de vista empresarial, tá? Ele parte de um ponto de vista empresarial, ou seja, ele toma partido, aí, ele vai defender aí, a ideia da empresa, tá? Sem esconder que a questão trabalhista ela decorre de um jogo de forças ali entre capital e trabalho, ele parte de um ponto de vista, tá, que é o ponto de vista do capital, que vai entender que o trabalho ele é um dos fatores de produção, tá, que é um fator considerado como custo. E isso tem que ser administrado da forma mais racional possível, tá, para que se reduzam esse custo com salário. Ele parte desse pressuposto, tá, para construir ali seu projeto de lei. Aí é a partir daí que nós vamos discutir. Tá? Então, partindo aí essa questão inicial, tá? Partindo dessa premissa inicial, o que nós vamos encontrar? Vou fazer um quadro comparativo aqui do como é que é e como é que fica. Tá? Então, o primeiro ponto que nós temos aí dessa comparação do como é e como fica, tá, é relação
a possibilidade aí de atividades que podem ser terceirizadas. Tá? Como é que é hoje? Tá? Hoje pode ser terceirizada apenas os serviços, tá? Que não propriamente a atividade principal da empresa, né? Ou seja, o que vai ser terceirizado? Serviços de limpeza, conservação, serviços especializados aí, que são vinculados à atividade meio do tomador, ou seja, a atividade principal ela não é terceirizada, mas aquelas atividades que estão ao redor da atividade, tá, elas podem ser feitas por terceiros, ou seja, uma empresa, tá, uma outra empresa vem e presta o serviço. Tá, e é essa a realidade brasileira atual. Então, como é que vai ficar hoje? Tá? Hoje não, né? Futuramente, aí, caso aprovado o projeto de lei. Tá? Essa limitação, tá, de quais atividades podem ser terceirizadas, ela cai. Tá? E o projeto de lei permite que qualquer atividade, inclusive as inerentes, tá? A atividade principal da empresa, elas podem ser terceirizadas. Tá? Isso causa uma grande revolução na própria administração da empresa. Tá? Então, hoje você tem lá, vamos pensar, caneta Bic. Tá? Alguém é proprietário da Bic aí? Posso usar a Bic como exemplo? Tá? Caneta Bic. Tá? Qual que é a atividade principal da Bic? Tá? Caneta. Fabricar canetas. Tá? Ou isqueiro, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ambas são fabricadas pela Bic. Tá? E na França eles estão fazendo celular agora. Mas a Bic, tá? A atividade principal dela, caneta. Tá? É isso que ela faz. Ela pode terceirizar a fabricação de caneta por uma outra empresa? Hoje não. Tá? Hoje ela só pode terceirizar atividades relacionadas, que estão ao redor, tá, dessa atividade principal, tá, da Bic. Pode o serviço de vigilância, de refeição, lá do refeitório, de transporte, tudo isso ela pode. Tá? Mas a atividade de fazer a caneta, lá, o plástico, a tinta da caneta, lá, a bolinha esferográfica, lá, tudo isso ela não pode. Tem que ser funcionários vinculados à empresa, tá, que fazem essa atividade. E a partir dessa proposta, tá, o que pode acontecer? Tá? Todas as atividades, inclusive a de fabricação de caneta, tá, elas podem sim ser passadas a outras empresas. Tá? Uma outra empresa que não é a Bic pode fazer isso daqui, fabricar essa caneta e colocar ali, tá, a marca da Bic. A Bic ela pode passar, se transformar, tá, se reduzir a uma mera salinha ali na Avenida Paulista que gerencia a marca Bic, tá, e as compras e vendas? Pode. Tá? Então isso é, na verdade, uma das principais mudanças, tá, que esse projeto de lei causa nas empresas. Tá? A produção, tá, ela não mais deve ficar, tá, vinculada diretamente à empresa. A empresa ela pode se transformar numa simples gestora da marca, uma gestora ali, tá, de compra e venda. Então isso, né, esse ponto, tá, é um que a gente tem que guardar bem aí, porque é isso aqui que vai causar ali, tá, os demais efeitos, principalmente na esfera econômica. A partir dessa alteração, tá, é que nós vamos aí, ter que pensar aí todo o projeto, tá, das consequências aí, tá, desse projeto de lei. Tá. Daí nós vamos encontrar também, tá, um segundo ponto aí, tá, dessa comparação, a questão da responsabilidade das empresas. Tá. Vocês que são estudantes, como é que funciona hoje a responsabilidade das empresas terceirizadas? Tá? Como que é? Subsidiária. Tá? É isso mesmo? Os demais concordam? Podemos tá? Famosa súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Hoje, como é que funciona a regra geral? Tá? A responsabilidade principal, tá,
ela é dessa empresa terceirizada. E no caso aí, tá, numa inadimplência, ela passa subsidiariamente a ser da empresa que toma o serviço, da empresa tomadora, tá, deste serviço, tá, que só vai responder no caso aí da impossibilidade dessa empresa, tá, principal, da empresa terceirizada. Então tá lá, a tomadora do serviço, a contratante tem responsabilidade, ou seja, pode ser condenada judicialmente ao pagamento das verbas trabalhistas e previdenciárias depois de esgotadas todas as possibilidades de cobrança da empresa prestadora de serviço. Tá? O subsidiário, ou seja, ela vem depois. Tá? E no projeto de lei, tá? No projeto de lei aí do deputado Sandro Mabel, como é que fica? Tá? A empresa tomadora dos serviços deve fiscalizar o correto pagamento das verbas salariais e previdenciárias ao empregado terceirizado. Tá? Havendo a prova dessa fiscalização sobre o pagamento feito pela empresa prestadora de serviços, a responsabilidade é apenas secundária. Tá? Agora, se não houver a prova dessa fiscalização sobre a empresa prestadora, o contratante ele vai ter uma responsabilidade solidária. Tá? Então isso muda. Tá? Isso muda. Hoje nós temos aí uma regra geral, tá, lá, como foi colocado, da súmula 331, tá, ou seja, ela é subsidiária. Tá, em regra geral, se não for constatado fraude ali, nada, ela é subsidiária. Primeiro responde, tá, a empresa que prestou esse serviço, tá, e depois, subsidiariamente, caso ela não tenha condições, depois de esgotado lá, todos os meios de prova, ela vai, a empresa tomadora responde pelas verbas trabalhistas e previdenciárias. Tá. E a partir do projeto de lei? Tá? Agora nós temos duas possibilidades, que inclusive tem uma questão nova, tá, que o projeto coloca, tá, que é o dever de fiscalização, tá, que é o dever de fiscalizar, tá, se a empresa que presta o serviço, ela está cumprindo ali corretamente ou não, tá, se ela cumpre corretamente ou não o pagamento dessas verbas. Se simplesmente a empresa conseguir comprovar de uma forma ou outra, tá, que ela fiscalizou, tá, que é uma questão bem aberta, né? Bom, o que é fiscalizar? É lá bater um carimbinho visto? Né? A responsabilidade ela é, tá, subsidiária. Agora, se não fica comprovado, tá, essa fiscalização, tá, ou seja, que a empresa tomadora do serviço fiscalizou se houve ou não pagamento, tá, ela passa a responder solidariamente. Tá, ela muda o tipo de responsabilidade. Tá, ou seja, o trabalhador gera o seu crédito trabalhista em relação às duas empresas de uma forma direta. Tá. Normalmente, quem vai ter condições aí de estar arcando com esse pagamento acaba por ser ali principalmente a empresa tomadora do serviço. Então a responsabilidade ela tem ali algumas alterações. Tá? Ela tem ali algumas alterações. Terceiro ponto, tá? Terceiro ponto aí que a gente tem que colocar aí. A questão do vínculo de emprego. Tá? Como que funciona hoje? Tá? O trabalhador ele forma seu vínculo de emprego com quem? Tá? Hoje é com o prestador de serviço. Hoje é com o prestador de serviço que vai ter um contrato, que é uma empresa que tem um contrato civil, tá, com o tomador de serviço. Tá? Só vai existir aí uma eventual vinculação, um eventual vínculo trabalhista com o tomador do serviço, caso comprovado aí, caso seja aí comprovado a fraude nessa relação, tá? Ou seja, seja comprovado aí a fraude. Tá? E como é que fica no projeto de lei? Tá? Não existe regulamentação. Tá? Esse é um ponto que está em branco. Tá? E, obviamente, quando o direito regula, já dá problema. Né? Imagina quando ele não coloca, tá, claramente como é que fica, tá, essa questão da formação, uma eventual formação de vínculo trabalhista
do empregado, tá, com o tomador de serviço. Tá? Esse é um ponto que exatamente está gerando aí uma disputa muito grande, tá, em relação aí à interpretação dessa omissão. Tá? Aí começam as interpretações. Né? Bom, se o legislador não está falando nada, tá, quer dizer que não pode formar vínculo. Tá? Isso aqui é uma lei específica, que não vai... por ser uma lei específica, a aplicação é ela e não a CLT. Então, tem o pessoal que defende, exatamente em decorrência dessa ausência, a impossibilidade, tá, da formação desse vínculo. Agora, tem uma outra corrente também, tá, que vai defender o quê? Tá? Vem a defender, falar, mesmo que o projeto de lei, caso seja aprovada, não fale nada, tá? Mesmo que não seja aprovada, que seja aprovada sem falar nada, que provavelmente vão corrigir isso daí, tá? Aplica-se aí a regra geral da CLT, que no caso de fraude vai se anular ali o contrato, ou seja, vamos aplicar a nossa velha senhora aí, CLT, tá? E há mais de 70 anos resolvendo esse problema, né? Tá? Bom, um outro ponto também, tá? Que isso aqui a gente tem que refletir bastante em cima desse ponto, que é a questão da representação sindical. Tá? Como é que fica o trabalhador terceirizado, como é que ele é representado? Tá? Hoje nós temos aí, tá? Ou seja, os trabalhadores terceirizados são representados, tá, pelo sindicato da categoria preponderante da empresa prestadora de serviço. Tá? Ou seja, mas se o terceirizado for considerado irregular, ele muda a categoria dele para o tomador de serviço. Então hoje, tá, nós temos aí sindicatos de terceirizados? É possível? Já viram? Existe ou não? Nunca viram ou não existe? Vamos ver. Hoje, mas tem. Tá? É possível sim você ter sindicato dos terceirizados. Tá? Hoje existe. Tá? E como é que fica no projeto? Tá? Continua, tá, a existência dos terceirizados, mas, tá, não vai ser um sindicato único dos terceirizados. Ele vai ser segmentado. Tá? Ele vai ser segmentado. Tá? Ou seja, cada prestadora de serviço em ramos específicos terá, tá, o seu sindicato. Tá? Hoje existem sindicatos terceirizados? Existe. Não sei se o senhor Fernando conhece, tá, mas deve ter algum lugar aqui, deve ter aqui em São Paulo. Tá, mas agora, tá, o que vai acontecer? Você vai ter o terceirizado da vigilância, o terceirizado da limpeza, o terceirizado do serviço de copa, terceirizado do elevador. Tá? Bom, aqui voltando à velha aula lá de ciência política. Tá? O trabalhador ele é forte quando ele está unido ou quando ele está disperso? Unido. Tá? O que o projeto faz? Dispersa. Tá? Ou seja, já é complicado o trabalhador terceirizado ser sindicalizado. Tá? Já é complicado. Tanto é que vocês acabaram de provar isso aqui. Tá? Ou seja, praticamente ninguém conhece aqui os sindicatos dos trabalhadores terceirizados. Tá? Imagina quando você terceirizar por ramo de atividade. Tá? Ou seja, você vai pulverizar essa atividade tá, dos terceirizados, ou seja, isso no processo, tá, lá na frente a gente vai voltar a isso aqui, no processo de negociação coletiva, que no fundo vai discutir piso da categoria, o piso salarial da categoria, eles perdem força. Tá, eles vão perder força, tá, nessa etapa. Tá. Mas vamos seguir lá. Tá. A questão que isso daqui, queira ou não queira, para quem é contra o projeto, isso aqui tem que dar um pouco a mão à palmatória. Né? A questão de capital social mínimo. Tá? Hoje,
uma empresa prestadora de serviços terceirizados, existe uma legislação, tá, que obrigue ela a ter um capital social mínimo? Não. Não. Posso ter uma empresa, um capital social mínimo de R$1.000? Pode. Tá? No fundo, você tem que respeitar ali a legislação ali da junta comercial ali de cada estado. Ponto. Tá? E o projeto de lei? O projeto de lei pensou nisso daí. Tá? Pensou. Ela tem um capital social mínimo, tá? Tem variações ali conforme o número de empregados. Quanto maior o número de empregados da empresa, maior o capital, tá, social mínimo que ela tem que ter. Tá? Então começava, se eu não me engano, em R$10.000. Tá? Esse valor, obviamente, ele é desatualizado. Lembre-se que o projeto de 2004, né? Tá? Projeto de 2004, já tem 11 anos. Tá? E até ser aprovado vai mais uns 3 ou 4 anos aí, né? Sendo otimista, né? A não sei que, bom, futuro não dá para a gente prever, mas a tendência é que demore um pouquinho aí pelo recuo político aí dos líderes. Mas hoje passa a existir, tá? Ou seja, empresa de 1 a 50 funcionários, capital social mínimo. Tá, o que isso busca? Tá, busca ali garantir, tá, liquidez para eventuais aí execuções trabalhistas, ou seja, busca ter ali um patrimônio na empresa que está imobilizado, pelo menos contabilmente, tá, que na prática todo mundo sabe que não é, para garantir o pagamento destes funcionários. Então, nesse ponto aí, pelo menos, o projeto pensou nisso daí. Tá? A imobilização do capital também é outro ponto. Tá? Do capital social, tá, existe a imobilização. Tá? O que é a imobilização? Parte do capital social eu não posso mexer. Tá? Ou seja, eu tenho uma trava. Tá? Eu tenho um capital social de 1 milhão. Tá? Ou seja, se é 50%, 500 mil, tá? Eu tenho que deixar lá entesourado, ou seja, depositado no banco. Tá? Hoje existe, tá, essa trava, essa imobilização de capital social para garantir pagamento do trabalhador? Tá? Não. Tá? Tanto é o que você tem na... Vamos lá, vamos falar do mundo real. Né? Tá? Como é que são as empresas terceirizadas na prática? Fecha e acontece o quê? Some. Tá? Some. Daí a empresa está em nome do laranja, está em nome do vizinho, daí morre. Tá? Ou seja, hoje a empresa fecha e acabou. Tá? Ponto final. Ela não tem exigência de capital social mínimo. O capital social ele se desfaz rapidamente, tá? Porque ele não tem a obrigatoriedade de ficar depositado ali, tá, imobilizado. Tá? A prática some. Tá? E quem acaba pagando aí é exatamente o tomador do serviço. Tá? E hoje o projeto de lei ele pensa nisso. Tá? Ele fala, olha, eu vou te obrigar a ter um capital social mínimo, tá? E vou fazer o quê? Tá? Eu vou impor, tá, que metade do seu capital social fique imobilizado. Você não pode mexer, tem que deixar bonitinho no banco, tá, depositado ali, ou outra forma que você integralizou o capital social, ele tem que ficar ali paradinho para garantir eventual ali insolvência da empresa, para garantir direitos trabalhistas da empresa. Isso aqui tem um ponto aí, um parênteses que a gente tem que falar, tá, que exatamente isso. Você imobilizou o capital, tá? Mas aí que tá. Isso aqui dialogou lá com a legislação de falência? Tá? Com a legislação falimentar? Não. Tá? Não dialogou com a legislação falimentar. Tá? Então, muitas vezes, pode ser que esse capital fique imobilizado, tá? E, na verdade, lá para garantir o trabalhador, mas quem vai acabar gerindo isso em eventual falência da empresa é o juízo da falência. Tá? É o juízo da falência. Aí todo mundo lembra a ordem lá de preferência da falência. Né? Quem tem salário alto provavelmente não vai receber nada, porque primeiro você tem lá uma outra ordem. Né? Tá? Embora avançou de um lado, isso aqui é um ponto que precisa ali ser melhor
tá, estudado ali para você ter essa conexão, né? Você ter essa conexão com legislação falimentar, ter uma visão de conjuntura. Tá? Esse é um dos pontos que eu vou tentar discutir mais para frente, aí, que é exatamente essa falta de conjuntura. O projeto resolve a vida de um, tá? De um lado, resolve a vida da empresa, mas o resto, tá, ela fica em aberto. Tá? Bom, tá? Outro ponto, tá? A questão da alteração da empresa prestadora de serviço. Como é que funciona hoje? Eu posso, tá, substituir a empresa que presta serviço? Tá? Como é que é hoje? Tá? Hoje não tem previsão nenhuma, não é prevista a troca de empresa prestadora de serviço. Tá? Mas na prática, ou seja, a Justiça do Trabalho vai entender de que forma, se você fica substituindo a empresa tomadora de serviço. Fraude. Tá? Fraude. Tá? Hoje você tem uma ausência da legislação no sentido aí de regulamentar a substituição, tá? Embora você caia na regra do direito civil, ó, vontade das partes, estou contratando aqui o doutor Fernando, não quero mais, tchau, assino aqui, tá? A gente faz o nosso distrato ali e acabou. Tá? Mas na prática você tem um outro entendimento que isso acaba sendo considerado ali, tá? Uma fraude. Tá? O projeto de lei. O projeto de lei ele tem ali uma previsão, tá, da possibilidade de troca dessas empresas, inclusive regulamenta aí, na verdade, a questão do trabalhador. Tá? É possível, tá, a recontratação do trabalhador, aí, ou seja, a desvinculação da empresa prestadora, tá, e a contratação, tá, pela nova prestadora de serviço? Tá? Tá? Hoje acontece isso? Na prática até acontece. Mas hoje você tem, tá, com o projeto de lei, você tem essa possibilidade aí da admissão pela nova empresa, tá, prestadora de serviço. Tá? E tem um ponto aí que também está se debatendo muito, né? Porque qual que é a pergunta que surge nessa possibilidade? Que hoje o que tem que acontecer? Tá? Tenho contrato com uma empresa, vou desligar essa empresa, vou rescindir meu contrato civil com essa empresa e contratar essa outra. Tá? O que eu tenho que fazer com os funcionários que estão aqui? Demitir e contratar. Tá? Na prática já existe a possibilidade. Tá? Embora. Tá? E o projeto de lei? Ele está falando que pode. Tá? Ou seja, muita gente está dizendo o seguinte: olha, pode sem rescisão contratual. Tá? Onde é que a empresa está economizando? Tá? Passivo, verba rescisória. Que legal, né? Então, vou até abrir uma empresa terceirizada. Né? Tá. Que é simplesmente isso. Para que eu estou colocando um artigo que a regra geral já prevê? Tá? Exatamente por causa disso. Tá? Porque eu troco a pessoa jurídica, ô moçada, vem para cá. Tá? E tem lá, bonitinho, eu garanto seu salário. Né? Bom, o salário terceirizado todo mundo sabe. Né? Quanto mais próximo do mínimo, melhor para a empresa. Então, essa é uma possibilidade que não ficou clara na redação, mas a discussão em cima desse ponto do projeto, tá, é que vai acontecer isso. Tá, que vai acontecer, tá, isso. Tá, eu troco a empresa nova entra, tá, assume ali o corpo de trabalhadores que interessar e mantém as mesmas condições de trabalho, as mesmas regras de trabalho. Tá, ou seja, eu eliminei aquele giro lá da carteira de trabalho, né, que muitas vezes até o próprio trabalhador acaba gostando porque ele consegue, tá, liberar o FGTS dele. Né, por isso que ele acaba não formando uma força de pressão muito grande ali, tá, em cima dessas trocas habituais que acontecem, né, nessas substituições. Então, no fundo, nós temos que parar aí para pensar esse ponto. O capital ele precisa ser imobilizado exclusivamente em dinheiro? Não. Pego o meu golzinho velho lá, que vale 4, falo que vale 40, tá? Porque ele está sem para-choque. Tá?
tá bonito ali, acabou. Tá? Qual que é o capital da empresa? Meu Golzinho 84, motor a ar, tá? Pneu careca, sem para-choque, 40 mil, né? Ninguém tem um igual. Tá? É possível? É. Tá? É possível, está lá. Ó. Tá literalmente imobilizado, porque não anda. Tá? Funciona, está lá. Tá? Então você tenha essa questão. Né? Bom, então seguindo aí, tá um outro ponto aí que a gente tem que pensar. Tá? Uma outra questão também, que principalmente para as grandes empresas, ela resolve, tá, e dá uma alterada na jurisprudência e dos tribunais, da Justiça do Trabalho, tá? Que é o fornecimento de refeição, transporte, serviço médico aos empregados terceirizados. Tá? Hoje, a tomadora de serviço, se ela faz isso, o que acontece na prática? Corre o risco de gerar vínculo de emprego direto. Tá? Corre o risco, tá? Que não é regulamentado, você não tem previsão disso daí. Tá? Então tem lá, pega uma grande empresa aqui que fica distante aqui da cidade. Tá? Então ela tem lá, tem que transportar o trabalhador, ele tem que se alimentar dentro da empresa, tem o serviço médico, ali, o postinho médico. Os empregados terceirizados, eles podem, tá, se alimentar no refeitório? Não. Tá? Muita gente, quem trabalha com empresa grande, às vezes vê, até dá uma sensação ruim mesmo. Tá? É discriminação? É. Eles podem se alimentar? Não. Tá? Por que se proíbe na prática isso? Tá? Porque se começa a observar, tá, que ele está se alimentando, recebendo refeição ali do trabalhador, está usando o ônibus da empresa, tá? Ele fala que a empresa está gerindo o serviço dele, tá controlando ali o serviço dele, e ele é o empregador principal. Tá? Aquilo é fraude. Tá? Então, muitas vezes você vê, chegam 2 ônibus juntos, tá? Os 2 pela metade, em vez de um só, 2. Então, exatamente por causa disso, para não gerar o vínculo. Se ele começa a fazer essas atividades, tá, de fornecer alimentos, o cara vai ser atendido lá no postinho lá da médico. Tá? O que acontece? Tá? Gera-se o vínculo. Tá? Tem entendimentos contrários? Tem, mas o majoritário é esse. Tá? E se for aprovado aí o projeto de lei, tá? Prevê isso. Tá? A empresa tomadora de serviço, ela pode, tá, passar ali para receber ali no seu refeitório, atender ali os funcionários da empresa terceirizada, sem que isso gere vínculo? Pode. Tá? Pode, sem problema nenhum. Tá? Sem problema algum. Tá? Não há impedimento a isso. Tá? Então, isso aqui avança e para a empresa, tá, que toma o serviço, isso acaba sendo melhor. Tá? Bom, outro ponto. Sócio da empresa prestadora de serviço pode ser sócio da empresa tomadora? Tem problema hoje? Hoje não. Hoje pode, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Pode ser a mesma pessoa? Pode. Tá? E como é que fica, tá, no projeto de lei? Tá? O sócio da empresa prestadora não pode ser sócio da empresa tomadora. Tá? Não pode ser o mesmo sócio. Tá? E outro ponto, outro detalhe, tá? Nem pode ter sido administrador, tá, ou ainda ter mantido vínculo de emprego nos últimos 2 anos com a empresa tomadora. Tá? No fundo, o que está tentando impedir? A pejotização. Tá? Então, tem lá 10 funcionários. Tá? Eles podem, já que a atividade principal pode ser terceirizada, pode chegar o dono da empresa, vocês abram a PJ aí de vocês, tá? E vocês estão tudo demitido. Tá? Não, exatamente para evitar isso daí. Tá? A empresa, tá, que vai prestar o serviço não pode ter o mesmo sócio. Tá? Não pode ter o mesmo sócio, não pode ter sido administrador, tá? E também não pode, tá, ter mantido vínculo, tá, de emprego, tá, com a tomadora de serviço pelo prazo de 2 anos. Tá? Bom, uma outra questão, recolhimento, tá, antecipado de tributos. Tá?
como é que funciona hoje? Não tem regulamentação. Tá? Quem que recolhe o tributo? Tá? Cada um recolhe o seu. Tá? Cada um recolhe o seu. E aqui também, nesse ponto, tá, o projeto avança, né? A empresa tomadora, tá, de serviço é ela quem faz o recolhimento antecipado dos tributos devidos pela prestadora de serviço, tá, pela terceirizada. E depois faz a compensação. Então quem paga? O tomador. E depois abate, tá, daquilo que é devido para a empresa lá que presta esse serviço. No fundo está tentando garantir o quê? Tá? Verbas previdenciárias, né? No fundo é isso, está tentando evitar sonegação. Tá? Porque se a empresa que é a responsável tributária não faz o recolhimento, ela passa, tá, a responder solidariamente por ter descumprido a sua obrigação. Tá? Um outro ponto aí também, tá? Quarteirização. Tá? Acho que provavelmente hoje aqui a gente está falando de terceirização, daqui a alguns anos a gente vai estar falando de quarteirização. Tá? O que é a quarteirização? A terceirizada contrata um terceiro, ele quarteiriza. Né? Isso aqui eu passo para o terceiro, ele passa para um quarto. Tá? Em muitos setores isso é extremamente comum. Né? Em muitos setores isso é extremamente comum. Tá? Hoje nós temos regulamentação da quarteirização? Tá? Não. Tá? Não existe nenhuma regulamentação. Tá? E como é que isso vai funcionar? Tá? Ela pode, tá, responder, quarteirizar o serviço? Pode. Só que a responsabilidade entre a terceirizada e a quarteirizada ela é solidária. Tá? A terceirizada e a quarteirizada é solidária. Tá? Em relação à principal, tá? É solidária também? Não, aí é subsidiária. Tá? Mantém aquele entendimento. Ela tem que fiscalizar essa daqui, se fiscalizou, é subsidiária. Tá? E entre, tá, o trabalhador, quarteirizado e terceirizado, daqui para trás é tudo solidário. Tá? Exatamente para tentar e evitar a precarização total que você tem. Né? Então pega aí para o setor de calçados. Tá? Ninguém já... Esse assunto que a mulherada domina bem, sapato. Tá? Como é que funciona a cadeia produtiva do sapatinho que você comprou? Ele é quarteirizado. Tá? Você tem a empresa principal, tá, que contrata uma outra empresa lá para fazer o sapato, ele só vai dar o acabamento, tá? E ele quarteiriza aquela produção, tá, para trabalhadores, normalmente mulheres, que trabalham em casa. Tá? De manhã vai, o cidadão deixa o material lá, no final do dia ele passa para recolher e paga por unidade. Tá? Paga por unidade. Tá? É assim que funciona, Franca funciona nessa lógica, tá? De quarteirização. E tem vínculo trabalhista? Não tem nada. Tá? Não tem nada, tá? Nessa quarteirização. Então, exatamente para evitar isso, tá, que o projeto pensou. Tá? Então, vamos lá. A questão da administração pública. Tá? Você tem um debate muito grande em cima disso daí, tá? Mas a terceirização irregular pela administração pública hoje gera vínculo trabalhista? Não. Tá? Vai gerar? Ninguém sabe, porque o projeto não prevê. Tá? Ele não mexe com a administração pública. Tá? Ele não trata das terceirizações no setor público. Tá? Bom, então fechando essa primeira parte aqui da comparação, tá? Nós temos aí que pensar aqui no que eu chamo de efeitos transcendentais. Obviamente isso aqui transcende a própria norma jurídica. Né? Isso transcende a própria norma jurídica. Então, isso aqui tem algumas vantagens? Tem. Tá? O DIEESE é uma fundação do governo do Estado de São Paulo que exatamente faz aí análises econômicas, principalmente aí, estatística. Mesmo quando liga o pessoal na sua casa, DIEESE. Né? Cesta básica aí que você ganha, aí, dá para alimentar a sua família no mês inteiro? Você responde, não dá. Aqui tem 2 pessoas, então dá. Aqui tem 8, não dá. Então, é o pessoal que vai fazer essa análise, esse mapeamento da situação econômica. Então, assim como tem o governo federal, tem o IPEA. Né?
Então o Diese fez, aí, através aí, de uma série de pesquisas aí, com empresários, tá, paulistas, ele fez um levantamento sobre as vantagens, tá, e quais os benefícios, tá, principalmente para as empresas, tá, da aprovação. Tá? Então o que os empresários falaram? Tá? Das vantagens. Tá? É um processo necessário, tá, para o sucesso de inovações organizacionais e gerenciais pretendidas. Então, ou seja, a empresa, tá, quem trabalha em empresa, ou quem já trabalhou em empresa, sempre percebe isso. A empresa sempre busca ali inovar seus processos de gerência, de administração. Tá? Ou seja, ela busca produzir a maior quantidade possível de bens ou prestar serviços com a menor burocracia possível. Tá? E a terceirização para os empresários vem nesse sentido. Né? Ela vai ali conseguir ali, tá, se organizar de uma forma melhor, uma forma, vamos lembrar aqui, mais lucrativa. Né? Tá? Ou seja, ela vai gastar, hoje, a média de gasto de uma empresa com o setor administrativo é de 5%. Tá? Então pega aí a Volkswagen, tá? Quanto que a Volkswagen arrecada? 5% é gasto administrativo. Tá? Não, mas o carro, é o carro, aquela coisa custa caro, não anda e vive dando defeito. Tá? Aquilo lá, 5% que você paga é gasto administrativo. Tá? Então ela fala que isso melhora, tá, esse processo administrativo dela. Né? Tá? Ou seja, outro fundamento, o processo permite concentrar esforços no que é devido, tá, no que é definido, perdão, tá, como vantagem competitiva, ou seja, transferindo ali aquela parte produtiva que não corresponde ali ao negócio principal da empresa para terceiros. A empresa ela vai praticamente se dedicar a quê? Tá? Gerenciamento da marca e vendas. Tá? As empresas vão se especializar, tá, nestes dois pontos, tá, principais, tá, que é o core business que eles chamam, né, ou seja, o eixo central do negócio, tá, da empresa. A parte produtiva deixa com quem é especializado, com quem só vai produzir. Tá. Outro ponto, né, redução ali dos custos fixos com custos variáveis, ou seja, o custo fixo, aquela parte que a empresa vai ter independente se ela produzir ou não, tá, o parque fabril. Ele vai transferir esse parque fabril, o custo desse parque fabril, tá, para terceiros. Outro ponto, simplificação dos processos produtivos e administrativos. Tá? Toda vez que você terceiriza para empresas especializadas, tá, você, em grande parte disso, tá, você tem ganhos de competitividade. Tá? Então, pega um exemplo aqui desse ganho de competitividade. Tá? Indústria automobilística. A indústria automobilística é um excelente exemplo disso daí. Tá? A Volkswagen, ela fabrica alguma peça? Não, o que ela faz? Monta, ela encaixa as pecinhas. Tá? Ela já fabricou? Já. Tá? No início da produção da Volkswagen, da Ford, dessas empresas mais antigas, tá? Elas produziam tudo. Tá? Tanto é que, onde é que ficava a maior indústria moveleira de móveis, que trabalhava com madeira do Brasil? Quem que era a maior empresa móveis da história do Brasil? Pode chutar. Volkswagen do Brasil. A maior indústria de móveis do Brasil era a Volks. Tá? Quem é o pessoal mais antigo, né? Não é ninguém aqui. O avô de vocês... Tá, lembra do Fusquinha do vovô? Como é que era o banco do Fusquinha? Madeira. Tá? Toda a armação do banco do Fusquinha, da Kombi, alguém já foi de Kombi para a escola aí, tá? Mas a armação do banco da Kombi, tá, era madeira, tudo madeira. Né? Um cara batia o carro, morria. Né? Tá? Não que não morra hoje, mas antigamente morria mais. Né? Mas era tudo madeira. Tá? E a própria Volkswagen fazia o seu banco. Então a maior fábrica de armação de banco ali, de consumo de madeira, era a Volkswagen. Tá? E depois ela foi terceirizando, até que acabou a madeira, tá, com parte integrante do carro. Né? Tá? Então tudo isso é uma simplificação do processo produtivo que é feito por alguém especializado, que na verdade você tem um ganho gerencial em cima disso, ou seja, maior lucro. Tá? Maior lucro. Tá?
Então, no fundo, isso aí que você tem essas soluções criativas aí, né? Tá? Então, na verdade, quais que vão ser aí esses objetivos? Tá? Quais são os objetivos que os empresários querem alcançar com a terceirização? Tá? Primeiro, tá? Maior eficiência, tá? Com adequação aí do relação aí ao volume produzido, com o retorno obtido, tá? Ou seja, é um ganho de eficiência. Tá? Ou seja, só vai, na verdade, se você terceiriza seu parque produtivo, tá? Você vai ficar ali produzindo, tendo estoque, ou você só vai comprar aquilo que você precisa? Tá? Só vai comprar aquilo que você precisa. Tá? Então, para a empresa, isso é uma vantagem? Tá? Uma enorme vantagem. Tá? Ou seja, ela só vai comprar aquilo que ela precisa. Tá? E, na verdade, ela só vai precisar daquilo que o consumidor precisar. Ela tem um ganho aí de produção. Tá? Outro ponto, né? Ou seja, ele vai ali atingir ali, tá, outros clientes potenciais no mercado. Outro que a gente já falou aqui também, facilitar a gestão empresarial, reduzindo a quantidade e diversidade das atividades produtivas da empresa, ou seja, ela se foca ali na atividade principal, tá? Ou seja, ela tem um fôlego maior, tá? Para sobreviver a crises, dada a facilidades e rapidez do cancelamento dos serviços terceirizados. Tá? Então, o que o empresário está visando? Tá? Aumento de lucro. Falou, olha, se diminuiu minha demanda, eu paro de comprar do terceirizado, tá? E mantenho minha margem de lucro. Né? Eu não vou ter que ter gasto com algo que eu não vou vender. Tá? E na prática, o que ele está fazendo? Terceirizando prejuízo também. Né? Empresa, o problema é seu aí, que eu não vou comprar de você porque eu não preciso. Tá? Outro ponto, diminuir gastos aí por meio de parcerias, desenvolvimento tecnológico, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que ele pode jogar para o terceirizado a responsabilidade pela inovação dos produtos, né? Tá? E redução de custos. Tá? E um outro ponto aí que os empresários colocam, né? Para quem é do direito coletivo, direito sindical, tá? Isso até arrepia. Né? Tá? Que ele fala o quê? Tá? O que o Diese constatou? Tá? Que os empresários ficaram super felizes. Enfraquecimento dos sindicatos. Tá? Porque se eu não tenho meu trabalhador, tá, na empresa, que é um sindicato forte, tá, ele está sindicalizado, está unido, está forte, vou contratar uma terceirizada, tá, e a representação daquele trabalhador é no sindicato das terceirizadas e não no sindicato principal, tá, o que vai acontecer com o movimento sindical? Acabar. Tá, vai enfraquecer. Tá. Se enfraquece, o que vai acontecer? Enfraquece a negociação coletiva. Tá? Vai ter greve? Não. Tá? Os trabalhadores hoje já estão desarticulados, tá? Pela forma que as empresas organizam aí as suas produções. Tá? Ali através de equipes de trabalho, que no fundo vão competir internamente por remuneração. Tá? Isso desarticula a greve. Agora eu vou realmente desarticular de vez. Tá? O movimento sindical, a tendência dele é se enfraquecer muito e quase desaparecer. Tá? Ou seja, então toda aquela parte que vocês estudam lá dos sindicatos, das conquistas dos sindicatos, isso aqui é praticamente aniquilado. Tá? É praticamente aniquilado. Tá? E os empresários colocam isso. Tá? Bom, daí agora a gente tem que falar um pouquinho desses efeitos transcendentes, que são os efeitos negativos da terceirização. Tá? O que isso vai causar de impacto negativo? Principalmente na esfera econômica. Tá? Esse é um ponto que ninguém está tocando. Tá? Bom, isso aqui é bom para a economia? Tá? Na verdade, não. Tá? Na verdade, não. Para a economia é péssimo. Para a empresa é ótimo. Para o empresário é excelente. Porque o que vai acontecer? Vai aumentar o seu lucro. Tá? Mas para a economia como um todo, a médio e longo prazo, tá? Isso é muito ruim. Tá? O primeiro ponto aí que nós vamos encontrar é exatamente isso. Tá? A diminuição da renda. Então, o trabalhador terceirizado ganha aí
Média 27%, vamos pôr 30% a menos que o trabalhador, tá, da atividade principal da empresa, pelo mesmo serviço. Tá? Ele ganha em média aí, quase 30% a menos. Daí que nós temos que fazer essa questão, né? Esse pensamento. Né? Bom, se hoje o Brasil, tá, a principal o mercado de consumo brasileiro é um mercado interno, tá? Onde é que vem o dinheiro para consumir no Brasil? Em grande parte. Salário do trabalhador. Tá? Quem consome? As empresas brasileiras hoje vão vender no mercado interno. Quem vai comprar? Tá? Em grande parte são os trabalhadores, tá? E prestadores de serviço. Tá? Trabalhadores aí na área de serviço. Tá? Se você é o principal comprador da empresa, você está ganhando 30% a menos, tá? Aqui a gente não gosta de fazer muita conta aqui no direito, né? Mas tá? Essa conta é meio óbvia, né? Se você está ganhando 30% a menos, você está tirando 30% do poder de compra da chamada massa salarial, tá? Que tem circulação na economia. Então, ou seja, eu vou somar ali, tá, todos os salários dos funcionários, dos trabalhadores, tá, e vou formar a massa salarial, que em regra é ela ali a principal compradora da indústria brasileira. Tá? Se eu estou diminuindo ali 20%, 25% dessa massa salarial, tá, o que está acontecendo com o mercado? Vai diminuir. Tá? E no fundo, a médio e longo prazo, quem que vai ser o próprio prejudicado? A indústria. Tá? A indústria. Tá? O próprio setor industrial. Tá? O setor de serviços também, em menor grau, mas principalmente a indústria. Tá? Um outro ponto que nós vamos ter também um impacto, inclusive na massa salarial. Diminuição de vagas, tá, de trabalho. Diminuição de vagas de trabalho. Tá? O que vai acontecer? Tá? Primeiro, tá, nós temos aí as limitações da CLT, tá, para a jornada de trabalho, salário mínimo, tem. Tá? Mas se uma empresa contrata, transforma todos os seus funcionários em PJ, a CLT se aplica? Não. Daí volta a nossa continha de português lá. Né? Eu tenho lá 5 funcionários, cada um trabalha 8 horas por dia. 5 vezes 8? 40. Tá? Agora é PJ, né? Não tem CLT, não tem limite de 8 horas. Tá? Eu tenho o trabalhador, ao invés de fazer 8, ele faz 10. Quantos eu preciso para chegar nas 40 horas? 4. Tá? Eu eliminei 1. Eliminou. Tá? Tendência o que é? Tá? Diminuir vaga de trabalho. Porque o contrato, eu tenho essa possibilidade jurídica, né, de contratar alguém que escape, tá, da própria CLT. Tá? Então, na prática, o que é isso? Mais um trabalhador desempregado. Tá? E, consequentemente, uma menor massa salarial. Então uma menor massa salarial. Tá? Outro ponto. Tá? Aumento de acidentes de trabalho. Tá? Aumento de acidentes de trabalho. Aqui é uma outra estatística que fizeram na Justiça do Trabalho. Né? Tá? Começaram a pesquisar quais empresas mais têm acidente de trabalho. Tá? Acidente e morte. Tá? Chegaram esses 2 números. Chegaram à seguinte questão. 70% dos acidentes de trabalho ocorrem nas empresas terceirizadas. Tá? 70%. E morte, 80%. Tá? 80, deu 100 mortes. 80 eram de terceirizados. Tá? Pega construção civil, que emprega bastante terceirizado. Teve acidente. Tá? Grandes chances de ser uma empresa terceirizada. Porque a relação de trabalho é muito mais precária. Tá? Bom, agora se eu vou terceirizar todo mundo, tá? De novo aquela correlação. Né? O que é a tendência? Aumentar acidente e morte de trabalho. Tá? A tendência é exatamente essa. Tá? Outra questão também. Tá? Dificuldade aí nas negociações coletivas. Se eu estou pulverizando os trabalhadores, estou diminuindo a questão dos sindicatos, estou diminuindo aí os sindicatos, o que vai ser a tendência? Tá? Exatamente a inviabilizar a negociação coletiva, ou seja, a participação, aquela ação coletiva dos trabalhadores que estão organizados. Se eu estou desorganizando, estou matando. Né? Estou matando
Então, os trabalhadores. Tá? Outro ponto, trabalho degradante. De novo, tem essa relação. Né? O trabalho degradante, onde é que normalmente ocorre? Na empresa terceirizada. Empresa terceirizada. Tá? Então, essas questões, trabalho escravo, trabalho infantil, pode ver que tem terceirizada envolvida. Né? Se ele passa essa situação extrema, da pejotização, tá? O trabalhador se transforma numa PJ, o que é possível pelo projeto, aí sim eu tenho todas as condições de trabalho, as possibilidades para que se aumente aí, essa questão do trabalho degradante. Né? Tá? Outro ponto, tá? Menor arrecadação do Estado. Tá? Menor arrecadação do Estado. Tá? Que aqui é outra questão que a gente tem que pensar também. Né? Tá? Quanto é que custa o trabalhador? É outro ponto, está vinculado com a arrecadação. Né? O trabalhador custa aí 110% do salário dele. Para onde é que vai essa metade do salário do trabalhador? Tá? Um sistema arrecadatório, que no Brasil ele é estruturado em cima de duas coisas, do consumo, tá? Ou do trabalho. Tá? O que incide sobre folha de pagamento, sobre trabalho, aí, remuneração? Quase tudo. PIS, COFINS, mais o FGTS, mais o INSS, ou seja, tudo estruturado no Brasil em cima do quê? Tá? Em cima do trabalho. Tá? Tanto é que observe assim, a própria história, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Por que o Brasil criou um segundo banco estatal? Para administrar esses recursos que são retirados, tá, da folha de trabalho, da folha de pagamento. Ou seja, quase tudo isso quem que gerencia? A Caixa Federal. A função da Caixa Federal, qual que é? É essa. Tá, exatamente essa. Gerir isso daí. Aí o banco é o Banco do Brasil. Tá? O sistema bancário já é Banco do Brasil. A Caixa, embora seja um banco, mas tem essa finalidade de gerir, tá, essa estrutura arrecadatória, tá, do Estado. Tá? Então o Estado arrecada menos, tá? Ele vai ter uma arrecadação menor. Tá? E outro ponto vinculado que vai estar aí é a questão da própria proteção social. Né? Ou seja, está todo mundo discutindo aí, um outro ponto aí que a OAB também está discutindo, a questão aí da reforma da Previdência. Tá? Aqui também a situação complica. Tá? Quem regra? O trabalhador. Qual que é o recolhimento previdenciário dele? Em cima do salário. Ele paga 11, a empresa paga outra, tem outras faixas diferentes ali que são exclusivos, mas e se terceirizar? Tá? Essa empresa, qual que vai ser o regime tributário dela? Simples. Quanto é que o Simples recolhe? Tá? 2,5. E tem que dar conta de tudo, né? Tem que dar conta de tudo com esses 2,5. Então, ou seja, a arrecadação do Estado cai aqui e os sistemas beneficiários no Brasil de assistência social, tá, também vão ficar praticamente... Se você tem uma grande transformação de trabalhadores em empresas que recolhem pelo Simples, você torna inviável o sistema previdenciário brasileiro. Tá? Então você tem esse grande efeito. Tá? E uma outra questão, tá? É a questão do aumento da desigualdade social. Tá? O aumento da desigualdade social. Tá? Primeiro, eu estou inviabilizando o sistema de benefícios do Brasil. Tá? Ou seja, eu estou matando ali... O sistema assistencial não é só a previdência, né? Tem a questão da assistência. Ele não se viabiliza economicamente, o salário é menor, não tem proteção social, tem precarização do trabalho. Então, o que acontece com a desigualdade social? Tá? A tendência é disparar. Tá? A tendência é aumentar e disparar. Isso torna extremamente complicado essa aprovação desse PL, tá? no campo macroeconômico, tá? Porque eu inviabilizo a sustentação aí do Estado brasileiro. Né? Eu inviabilizo a manutenção do Estado bem-estar social no Brasil, que já é ruim, né? Já não funciona. Né? Então, agora eu acabo de matar de vez. Tá? Então, as consequências econômicas disso, tá, aqui no meu ponto de vista, né? A gente
discute depois. Tá? As consequências econômicas e sociais são muito mais negativas, tá, do que os benefícios que a empresa tem, que o empresário tem, tá, do aumento da sua lucratividade. Tá? Então é isso que a gente vai ter que colocar aí na balança, né, gente? Então é que eu tinha aí para falar aí, tá, essas considerações aí, né? Tá, agradeço aí a paciência aí de vocês, tá? E agora acho que eu tinha combinado aqui com o Dr. Fernando aí, a gente tentar aí fazer um brainstorm aí de ideias aí sobre a proposta aí. Tá joia, gente? Agradeço a paciência aí. Um abraço para todo mundo aí, tá bom, gente?